bem-vindos ao Eu Leio GB, meu nome é João e este vídeo é resultado de uma reflexão. Eu estive pensando sobre algumas personagens no universo de quadrinhos, mais especificamente no universo Marvel, que mostram, assim, como que eu direi, a mulher de uma forma bem representada a partir do tempo, do período em que essa personagem foi criada e como ela foi desenvolvida. Via de regra, na DC, por exemplo, quando se pensa em mulher, a primeira pessoa que se vem à mente é a Mulher Maravilha. Atualmente a Mulher Maravilha está assim, em destaque por conta de filme, por conta dos quadrinhos que também têm sido muito bem produzidos e tudo mais. E ela consegue caracterizar bem vários estereótipos a respeito do perfil feminino, né? Mas a Marvel, normalmente, sempre deu muito foco aos personagens masculinos. E isso acabou fazendo com que, normalmente, a Marvel não tivesse aquela personagem feminina assim que representasse de uma forma consistente a editora. Embora a Viúva Negra nos últimos anos, por exemplo, tenha ganho um destaque bastante acentuado dentro da editora, ainda assim fica difícil dizer que ela seria esse perfil. Há uma tentativa de fazer isso também com a Capitã Marvel, mas eu acho que também não é muito funcional, porque eu não acho que a Carol Danvers tem assim aquele carisma necessário, aquele perfil necessário para isso acontecer. E eu quero destacar nesse caso, nesse vídeo, 3 personagens que eu acho que representam bem aquilo que faz com que a mulher seja bem representada dentro dos quadrinhos, especificamente dentro do contexto da Marvel. A primeira delas é a Susan Richards, também conhecida como Mulher Invisível. A Mulher Invisível tem um nome problemático, porque se você for pensar nisso na metáfora que isso representa, ou seja, a Susan Richards é a mulher invisível, que por sua vez é casada com o Reed Richards, que é chamado de Senhor Fantástico. Ora, a mulher invisível é casada com um Senhor Fantástico. Isso torna, obviamente, uma disparidade entre um e o outro na hora que você vai comparar, principalmente a respeito dos nomes. Querida, quem é o seu marido? Meu marido é o Senhor Fantástico. E aí, cara, quem é a sua mulher? Minha mulher é mulher invisível. Sabe? Então, isso, obviamente, corria o risco, por exemplo, de colocar personagem meio dentro de uma nulidade. E isso acabou não acontecendo. Por quê? Porque a ideia mulher invisível acabou meio que se ficando de lado e preferiu-se, em muitos aspectos, usar o nome Susan Richards. Outro elemento importante é que a Susan é a representatividade muito clara dessa mulher dos anos 60 que foi ganhando espaço com o passar do tempo. Haja vista que é a mulher casada, com filhos, que tem suas responsabilidades, muitas vezes como dona de casa, e que vai começar a sair desse âmbito da dona de casa para tentar ganhar o mundo. Tornou-se, a partir disso, no desenvolvimento da personagem, mostrando que ela era capaz, sim, de fazer isso tudo muito bem, de ser uma boa esposa, de ser uma boa mãe, e ganhar espaço fora e o respeito das pessoas. A um ponto que, se nós formos olhar o Quarteto Fantástico, não será estranho se a gente dizer que a Susan Richards é a personagem mais poderosa do Quarteto Fantástico. Haja vista que os poderes dela, com certeza, dariam um tremendo trabalho, tanto para o Tocha Humana, quanto para o Senhor Fantástico, quanto também para o Ben Grimm, e não pode se negar que ela é aquilo que une os 4 dentro do grupo. Mesmo que hoje a Marvel não preferiu deixar o Quarteto Fantástico de lado, a Susan Richards não pode ser deixada de lado por conta disso, porque ela mostra muito essa ascensão feminina dentro da história da editora e também dentro da história das últimas décadas, né? Então ela é importante nisso e é uma personagem muito poderosa em todos os sentidos, tanto na sua imposição como pessoa, como nas suas argumentações, como também na demonstração, obviamente, de seus superpoderes. Mas isso nunca foi feito de uma forma forçada, tentando enfiar a goela abaixo do leitor um conceito. Isso sempre foi feito de uma forma, que eu diria assim, orgânica, fazendo com que ela fosse ganhando a simpatia dos leitores. Uma outra personagem, essa já bem mais moderna nesse sentido, é a Kamala Khan, vulgo Miss Marvel. A Miss Marvel é o perfil claro da jovem, da adolescente nos nossos dias. Haja vista que ela cresce, ela está vivendo dentro de um contexto religioso muito forte, onde ela tem
por causa no caso, o Islã, né? E ela tem assim os pais assim mais rígidos, essa coisa toda, por conta, obviamente, do elemento religioso. Entretanto, a autora, ela não deixa fugir aquelas coisas bacanas da adolescência. Ela está lá descobrindo o primeiro amor, ela está se conhecendo, tentando entender melhor o mundo que ela vive, tentando se encaixar dentro desse mundo tão complexo e ganhando, construindo amizades e tudo mais, e ao mesmo tempo ganhando o respeito das pessoas. É uma personagem que fica em constante descoberta e, consequente, se desenvolvendo muito bem. O que eu diria é que a Kamala Khan hoje é o equivalente ao que o Peter Parker foi na década de 60 para os adolescentes, sabe? Por quê? Porque em muitos aspectos o Homem-Aranha, no caso, as pessoas estavam muito mais interessadas na história do Peter Parker do que propriamente do Homem-Aranha. Tanto é que quando você lê a Kamala Khan, você sempre está mais interessado no desenvolvimento da pessoa Kamala do que, na verdade, a Miss Marvel em si. Embora, tanto quanto heroína, ela é uma personagem profundamente carismática. E eu penso que se continuar sendo bem desenvolvida da maneira com que está, muito em breve, mas muito em breve, ela será um dos grandes ícones da Marvel com o passar do tempo, pensando sim em coisas que vão girar talvez em torno da personagem, que tem sido muito bem trabalhada. E para terminar, a terceira personagem que eu queria citar nada mais é do que a Jane Foster Thor. A Jane Foster, antes do Thor, de ser a Thor, ela não tinha assim tanto destaque dentro da editora. Por sua vez, atualmente, enquanto Thor, ela ganhou um espaço muito grande e ela sim é uma representatividade muito forte da mulher moderna. Que mulher moderna? A mulher moderna que ganha espaço, a mulher moderna que consegue se impor, a mulher moderna que consegue expor as suas ideias, a mulher moderna que consegue mostrar que ela é capaz de ser tão boa naquilo que faz quanto um homem. E talvez, dependendo do que fizer, fazer até melhor do que o homem, sabe? Como, por exemplo, empunhar Mjolnir sempre foi uma coisa ligada ao Thor, ao homem fazendo isso. Então seria ela capaz de ser um Thor tão bom quanto o filho de Odin, e ela ganha isso como, eu não diria nem como legado do Thor. Eu acho que ela procura mais mostrar que sim, ela pode ser digna do título, ela pode ser digna do nome, por ela ter condições de honrar a ideia de impor aquele martelo e como isso seria importante na vida dela. Também marca a ideia da Thor, além dessa mulher que ganha espaço, dessa mulher que tem voz, dessa mulher que consegue competir com igualdade e também combater as ideias que querem diminuí-la. Soma-se a isso um roteiro muito inteligente do Jason Aaron. Por quê? Porque o Jason Aaron, ao invés de meio que levantar bandeiras ou coisa do tipo dentro da história, procura ele trabalhar a força da personagem e o carisma da personagem, bem como, enquanto Jane Foster, o lado de lutar pela vida, a recusa de não morrer, mas também a ideia de se manter constantemente à disposição e mesmo para se tornar a Thor, para poder fazer aquilo que é necessário. Logo, ela representa muito bem, sim, dentro desse aspecto, a mulher moderna, que vem ganhando espaço, que vem galgando coisas aí no caminho dela para poder conquistar, vamos dizer assim, cada vez mais respeito dentro da sociedade. Por que que funciona? Porque o Jason Aaron não força a situação. Ele consegue trabalhar as coisas de uma forma tão orgânica que, se você for analisar, hoje a Thor vende muito bem nos Estados Unidos e a Thor mantém uma revista própria no Brasil. Tá? Mas isso, mesmo que algumas pessoas não gostem dela empunhando aquele martelo, mesmo que algumas pessoas não gostem dela sendo Thor, a gente não pode negar um fato. Para você manter uma revista, uma personagem manter uma revista, uma revista própria, aqui no Brasil, inclusive, precisa de carisma, precisa que essas histórias sejam bem construídas, precisa que a trama tenha um desenvolvimento que queira que a pessoa continue comprando. E a Thor consegue fazer isso. Então não dá para dizer que a personagem é ruim, não dá para dizer que a personagem é mal elaborada, não dá para dizer que a personagem é mal desenvolvida, porque o gibi vende bem, porque o gibi consegue se manter mesmo apenas com ela, sem a necessidade de descartar o Thor,
né? O Jason Aaron consegue trabalhar isso bem. Ele não anula o Thor, ele consegue dar o espaço que a Thor precisa. E isso é um ato inteligente, que a coisa não é mera substituição. Ele consegue, de certa forma, fazer com que os dois caminhem juntos. Então, eu acho que a Thor não deveria sair de cena. O que eu acho é que deveria, sim, manter o Thor, porque isso é um capítulo lá da vida dele, conforme a gente sabe, se você tem acompanhado as histórias do Thor, bem como mantê-la, né? Basta dar um martelo aí para ela também, ou ela manter o Mjolnir e dar um outro martelo pro filho de Odin, que dá para compartilhar isso tudo muito bem, por ser uma personagem forte, por ser uma personagem interessante, por ser uma personagem que tem feito muita diferença se você for olhar dentro do contexto atual da Casa de Ideias. Bom, dito isso tudo, isso aqui também não é uma tentativa, né, de levantar bandeiras disso ou daquilo. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que há personagens femininas muito fortes, há personagens femininas que fazem diferença, há personagens femininas que, na minha opinião, chamam muito a atenção e conseguem agregar um número significativo de fãs, e tanto homens quanto mulheres. E essas três, na minha opinião, são três personagens da Marvel que tirando a Mulher Invisível, que há muito tempo, há décadas é querida, essas duas, no caso a Kamala Khan e a Thor, têm conseguido um espaço muito bacana, sem ter nada forçado, sendo feito tudo de uma forma muito orgânica e elas sendo incluídas de uma forma inteligente dentro da cronologia da Marvel. Bom, galera, é isso daí. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma maneira. E me diga aí o que você acha dessas personagens, gosta, não gosta, o que você acha da forma com que elas têm sido trabalhadas. Você sente falta, por exemplo, da Mulher Invisível, no caso a Susan Richards, que foi, depois de Guerras Secretas, foi deixada de lado e por causa dessas decisões editoriais nada inteligentes da Marvel e coisas assim. Enfim, compartilhe aí comigo também, conosco, as suas ideias, porque conversar com vocês sempre é muito importante. No mais, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Conte aí para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi e curta também a nossa página no Facebook. Eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Fui!